Olá, 2, 3, gravando. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. De acordo com o horário que você está assistindo essa nossa videoaula, enfim, compondo aí o conteúdo programático, reta final. Adentramos agora a 9ª semana, enfim, aí da pandemia do coronavírus, enfim, junto ao nosso EVA, o nosso portal aí, enfim, onde é possível ter essa sintonia, onde alimentamos as nossas aulas no EVA e o aluno tem acesso aí ao conteúdo programático, enfim, e a respectiva evolução do curso, enfim, dentro da construção do saber jurídico de cada um de vocês. Bom, meus queridos alunos, aí a notícia é boa em relação aí à questão de saúde. Meu pai aí, que eu havia adiantado com vocês, enfim, na 8ª semana ele havia tido uma piora, estava na UTI, ele melhorou, saiu da UTI, inclusive saiu do hospital essa semana, enfim, então maravilha, já está aí de volta para a casa dele, enfim, em isolamento, é claro, os próximos 15 dias ele não pode sequer receber visita, então ele está lá em isolamento, mas aí recuperou, deu tudo certo, é um vencedor aí do Covid, dessa pandemia, certo? Maravilha, dando então continuidade nessa nossa conjectura aí de aulas, enfim, a notícia do momento é esse puxar de feriados, enfim, feriados aí, 11 de junho do Corpus Christi, 9 de julho também aí, um feriado de cunho estadual, que aí está para ser votado aí na Câmara dos Deputados do Estado, enfim, de iniciativa do Dória, e também tiveram aí feriados em São Paulo que foram puxados, mas aí voltado, enfim, ao Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, especificamente a São Paulo. Legal? Então, na seara jurídica, enfim, de prazos processuais, todos estão normais, não tivemos no nosso estado de São Paulo declarado o lockdown, então, vida que segue na seara jurídica de prazos processuais. E as nossas aulas já têm indicativo das provas, como serão realizadas as provas. Já saíram, inclusive, as datas de prova que eu vou falar aqui com vocês. Então já temos as datas de prova, vocês alunos acompanhem aí as respectivas datas de prova de acordo com cada disciplina. Temos também a modalidade dessas provas que serão feitas via portal do EVA para todas as turmas aí da Unital, enfim, não só do curso de Direito, enfim, mas do curso de Direito já balizado o cronograma aí, tanto de datas de prova como na modalidade das provas a serem realizadas via portal EVA aí por meio das atividades que o aluno pode alimentar. Adiantando também que a atividade ao final já sai ali, pelo menos das questões objetivas, já sai a conjectura e a nota do aluno, então para facilitar aí você, meu querido aluno, para você ter acesso já à sua nota de forma direta, ao concluir a avaliação, irei promover aí para todas as turmas também, já falo aí lato sensu, as provas nesse cunho, nesse momento de pandemia, aí questões objetivas direcionadas a você, meu aluno, em relação à consulta, enfim, é certo que não existe a possibilidade de controle, enfim, mas as atividades terão aí um lapso temporal, um período a ser aí realizado, enfim, e as questões são modificadas de aluno para aluno, certo? Então as questões aí são embaralhadas pelo próprio sistema numa modalidade randômica. Legal? Bom, beleza? Então com isso passamos aí essa primeira tomada inicial, introdutória da aula de hoje. Lembrando que a 9ª semana compõe aqui da data do dia 17 de maio até 23 aí de maio, enfim, é essa nossa 9ª semana, as aulas de 17 de maio a 23 de maio. Legal? Então vamos avançar agora ao conteúdo programático. Bom, meus alunos do 9º E, reta final aí do curso, enfim, o semestre acabando,
E já temos a nossa prova marcada, enfim, prova agendada aí da turminha do nono E. Nossa data 19 de junho, às 19 horas, então, 19 de junho, às 19 horas, nossa prova de Direito Civil 9, aí acerca, então, das sucessões, enfim, a questão da herança, vocação hereditária. E na aula de hoje, vamos falar aí da sucessão testamentária, certo? Já falamos da sucessão legítima, enfim, dentro da vocação hereditária. Na última aula falamos de herança jacente e herança vacante. Então vamos entrar aí e ver as modalidades aí de testamento dentro da sucessão testamentária, enfim, falando do testamento aí cerrado. E aí vamos avançar aí na aula de hoje sobre testamento. Legal? Vamos lá? Bom, é certo que no nosso país o testamento é figura não praticada de forma comum, não praticada aí, enfim, com tanto afinco, enfim, com tanto ato costumeiro, certo? Seja o primeiro passo por própria ausência do brasileiro em ter patrimônio, esse é um ponto dentro da sua generalidade. Outro ponto é acerca da repulsa à morte, ou seja, fazer um planejamento do ato de última vontade, que é a figura do testamento, quando, enfim, a pessoa vem a falecer, é um ato que causa repulsa. Adiantando também, o legislador do Código Civil deixou de conceituar aí no Código Civil. O Código de 1916 fazia menção, conceituando e vinculando tão somente ao patrimônio, e aí sempre coube, então, a doutrina trazer uma melhor conceituação acerca aí da figura do testamento, certo? Então, esse medo aí de planejamento sucessório, enfim, e é o que repulsa aí, é o que repele o testamento. E para outros, enfim, com maior patrimônio, vida mais abastada e sem medo aí da morte, que tem sim o condão de planejamento sobre os bens, sobre o patrimônio dentro da... Bom, cortou aqui que eu recebi uma ligação aí, trava. Então, para aqueles brasileiros que gostam aí, tem patrimônio, não tem medo da morte, e aí vão gerar aí, enfim, o testamento, né, a realização do testamento que iriam realizar, também deixam de realizar porque concorda e acham justo, entendem justo aí a sucessão, enfim, trazida dentro da ordem da vocação hereditária pelo legislador do Código Civil, enfim, passando aos descendentes, aos ascendentes, aos colaterais, ou seja, a forma legítima trazida em lei, enfim, da sucessão, já é aí por muitos abarcada como uma forma adequada, como uma forma justa. Bom, já que o legislador do Código Civil deixou de conceituar testamento, vou trazer aqui para vocês a leitura de dois grandes doutrinadores da área do direito civil, Pontes de Miranda e Maria Helena Diniz, acerca então do que seria aí o testamento. Vamos lá para Pontes de Miranda. Testamento é o ato pelo qual a vontade de um morto cria, transmite ou extingue direitos. Porque vontade de um morto cria, e não vontade de um vivo, mas depois da morte, quando o testador quis, vivia. É um conceito com interrogações, enfim, é um conceito aí trazido com questionamentos, mas em síntese é a vontade daquele que agora falecido, quando em vida, realizou a sua declaração de última vontade, indicando aí os seus interesses acerca do seu patrimônio. Legal? E temos também o conceito de Maria Helena Diniz, mais atual, na seguinte vertente: o testamento como sendo o ato personalíssimo, irrevogável, pelo qual alguém, de conformidade com a lei, não só dispõe para depois da sua morte, no todo ou em parte, o seu patrimônio, mas também faz outras estipulações. É importante esse faz outras estipulações, e aí eu quero que você, meu aluno aí do nono E, recorra-se agora ao artigo 1857 do Código Civil, onde fala aí acerca dessa disposição
testamentário. E com a premissa na leitura do 1857, podemos delimitar aqui, delineando, enfim, que o testamento, ele é um ato unilateral. Olha aí a característica do testamento, é um ato unilateral daquele autor da herança. É um ato gratuito ou benévolo dentro da característica. Por quê? Porque o autor da herança, ele não questiona, ele não necessita ter uma contraprestação. Então, em relação às obrigações, ele é unilateral, ou seja, não é bilateral, e também é gratuito, benévolo. Não tem nenhuma resposta aí acerca disso. Então, é um negócio jurídico unilateral, gratuito, personalíssimo. Pode ser feito por outra pessoa? Não, apenas pelo autor da herança, para aquele que em vida realiza como seu ato de última vontade, para quando do seu falecimento haja aí a destinação dos seus bens, enfim, e também de outras declarações nos termos do 1857. Então é um ato jurídico unilateral, gratuito, personalíssimo. Professor, ele pode ser revogável? Pode o autor da herança em vida fazer um testamento e depois voltar atrás, desistir? Sim, meus queridos alunos, é revogável. Então pode fazer um testamento, revogar, fazer um novo testamento, revogar, certo? Então aí cabe ao testador tanto o caráter aí patrimonial, também como o caráter aí extra patrimonial. Pode haver até reconhecimento de filhos no testamento como declaração de última vontade. E aí é certo que existe uma modalidade, enfim, ordinária do testamento, que aí ela é subdividida, enfim, dentro dessas formas admitidas aí, ordinárias e especiais. Aí vamos recorrer ao artigo 1862, que vai disciplinar acerca dos testamentos ordinários. Vamos abrir aqui o Código Civil. O artigo 1862, acompanhem comigo aí, colocar aqui texto. Artigo 1862, vamos fazer a leitura aqui em conjunto. Olha o que diz o 1862. Das formas ordinárias do testamento. Aí tem o inciso 1, 2 e 3. O testamento ele pode ser público, cerrado ou particular. É proibido aí no 1863 o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo, ou seja, é vedado aí um testamento gerando reciprocidade nos termos do 1863. E agora, no avançado da nossa aula, vamos estudar aí as 3 modalidades ordinárias de testamento, que é o público, o cerrado e o particular. No testamento público, o legislador definiu aí o artigo 1864 ao artigo 1867, delineando então acerca aí da possibilidade e das condições, enfim, para o testamento público. Então vamos lá. São requisitos essenciais do testamento público: ser escrito por tabelião ou por substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, aquelas declarações emanadas pelo autor da herança, podendo servir-se de minuta, notas ou apontamentos. O inciso 2, lavrado o instrumento, deve ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a 2 testemunhas que vão ratificar aquilo que está escrito a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Então tem essa definição aí, feito pelo testador, ele realiza a leitura em voz alta na presença do oficial. E ser o instrumento aí, em seguida a leitura assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Essas são as regras iniciais. É certo que, preenchido esses requisitos indicativos dos incisos 1, 2 e 3 do 1864, o testamento público é o que dá mais garantias, é o que tem mais segurança jurídica, porque é feito aí sob o manto aí do cartório, por meio aí, enfim, do tabelião. Bom, professor, e se o testador ele não souber escrever, ele não sabe aí assinar aí o seu nome, como que é feito? Aí pode haver assinatura a rogo, assinatura realizada aí pelo próprio tabelião,
nos termos do 1865, pode suprir a assinatura do testador. Legal? Bom, e se o indivíduo não é só aí, enfim, não sabe assinar, mas o indivíduo é inteiramente surdo, sabendo ler, poderá atestar? É o que diz o 1866. Olha lá, o indivíduo inteiramente surdo, mas sabendo ler, lerá o seu testamento, e se não souber, designará quem o lê em seu lugar, presente às testemunhas. Então é para dar máxima garantia, o testamento público, aquele que eventualmente não sabe ler e escrever, é surdo, é cego. Olha lá nos termos do 1867, ao cego só se permite o testamento público, em face da segurança jurídica que o traz. O que lhe será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto legal e outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento, ou seja, deve ser indicado, deve ser feita a menção de que o testador, o autor da herança, ele possui aí essa debilidade, enfim, essa deficiência em face da surdez, essa limitação, enfim, e aí deve ser feito o testamento público, que é o que traz mais segurança jurídica e garantias. A outra hipótese, a outra modalidade de testamento ordinário é o testamento cerrado nos termos do 1868 ao 1875. Professor, como que se dá aí o testamento cerrado ou denominado como testamento místico? Porque através dele não se sabe qual o seu conteúdo, que permanece em segredo até a morte do testador, por isso essa questão mística dentro do testamento. Então, o testamento cerrado, na verdade, ele não é muito prático, enfim, não é muito utilizado no nosso ordenamento, mas ele pode ser feito por surdo, pode ser feito por mudo, só não pode ser feito aí pelo cego. E qual que é a conjectura do testamento cerrado? Ele então é escrito pelo próprio testador ou por alguém de sua confiança, e dentro dele ser místico, enfim, porque ele fica aí guardado o seu conteúdo, não é dado publicidade ao conteúdo dele, mas é necessário que se emane uma aprovação aí pelo oficial do cartório, pelo tabelião. Como que se dá essa aprovação? Então, pode ser feito em casa, enfim, é feito ali, seja de forma mecânica, seja de forma escrita, enfim, é realizado o testamento. Aí esse testamento ele deve ser levado ao cartório para aprovação, e depois ele é costurado, ele é fechado, ele é cerrado, ele é guardado o seu conteúdo. E aí no tabelião só consta que houve a aprovação, não fica o conteúdo desse testamento lá. E aí o testamento é guardado com o autor da herança, com o testador. E por que é perigoso, enfim, o que perde aí a efetiva eficácia desse testamento? A exemplo, São Luís do Paraitinga, eventualmente, alguns dos moradores daquela parte baixa do centro de São Luís do Paraitinga que tinham um testamento cerrado, devidamente aprovado em cartório, aí, nos termos dos artigos 1868, definindo que o testador o entregue ao tabelião na presença de 2 testemunhas, que o testador declare aquele conteúdo e que ele seja devidamente aprovado, que o tabelião lavre desde logo o auto de aprovação na presença das 2 testemunhas e depois entregue aí para o testador. E esse documento ali fica cerrado, fica guardado, enfim, com o testador. No caso de uma eventual enchente, que esse documento aí venha a molhar, a perder aí a sua materialidade, o testamento caiu por terra, perdeu aí estrutura, é impossível, se tornou um documento ilegível. E por fim, sendo o documento aí não inutilizado, num caso de enchente, enfim, mantendo o documento aí íntegro quando do falecimento desse autor do testamento, enfim, do de cujos, deve ser levado o testamento cerrado e apresentado ao juiz. Aí o juiz do inventário, enfim, fará abertura e se fará registrar, ordenando que seja cumprido. Então é verificado se houve aprovação prévia no cartório, e o juiz então verificando que houve aprovação prévia no cartório, ou seja, não havendo nenhum vício aí
externo ou interno que torne eivado de nulidade ou que se traga aí uma eventual suspeita de falsidade desse testamento cerrado, aí o juiz determina que se faça cumprir aí o respectivo testamento. Legal? Testamento cerrado. Meus queridos, e a terceira modalidade ordinária dentro da sucessão testamentária, dentro da possibilidade de testamentos, é o testamento particular, então chamado aí de testamento hológrafo ou testamento particular, porque ele é escrito pelo próprio testador, sem aí nenhuma formalidade, aí tendo os artigos 1876 a 1880 dado guarida aí ao testamento particular pelo legislador do Código Civil. O testamento particular ele pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, seguindo a regra aí dos demais testamentos. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade que seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhas que devem subscrever, ou seja, devem assinar aí também 3 testemunhas esse testamento particular. Só em relação ao testamento anterior, que era o testamento cerrado, é interessante aí que quando não couber no testamento cerrado que a aprovação por parte do tabelião, ou seja, não esteja campo aí para o oficial colocar ali o seu ok, é feita uma nova folha, ele só coloca ali um timbre, um selo de validade naquela folha e depois na próxima folha ele reduz ali a sua assinatura, enfim, de oficial, e depois faz aí o lacre do testamento. E no testamento cerrado, que tem a aprovação do tabelião, se o testador esqueceu de assinar, era motivo aí de gerar nulidade, enfim, se tornar inválido o testamento. Mas a jurisprudência atual, ela vem identificando que apenas a ausência da assinatura do testador no testamento cerrado não é caso para gerar a total nulidade aí, ou gerar a anulabilidade do testamento, a não ser que haja impugnação. Não havendo impugnação, é mantido a manifestação plena da vontade, porque houve uma aprovação aí perante o tabelião que deu aí a sua chancela de fé pública sobre aquele documento, certo? Então, com a ausência da assinatura do testador, a jurisprudência, casos já aconteceram isso, foram levados aí ao judiciário e passou a jurisprudência, manteve aí a manifestação de vontade mesmo sem assinatura do testador. Legal? Bom, voltando aqui ao testamento particular, então, se escrito de próprio punho, deve ter aí a assinatura de 3 testemunhas subscrevendo com ele. Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras ou espaços em brancos que depois podem ser alimentados, enfim, tem que ser direto, devendo ser assinado pelo testador e também aí ser lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que vão ratificar aquilo que está escrito, certo? E aí a dinâmica é: morto o testador, publicar-se em juízo o testamento com citação dos herdeiros legítimos acerca de uma eventual impugnação ou não. Essa é aí a terceira modalidade ordinária de testamento, que é o testamento aí particular. Bom, testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira também, assim como o testamento cerrado também pode ser em língua nacional estrangeira. O testamento particular também em língua nacional estrangeira, contendo aí, desde que as testemunhas que subscreverem, que assinarem em conjunto, entendam o idioma no qual foi escrito. Não adianta colocar uma testemunha que não sabe ali o inglês e o testamento foi escrito em inglês, certo? Então a testemunha tem que saber aí o respectivo idioma do qual fora feito o testamento. Legal? Bom, e temos também, meus queridos alunos, as modalidades especiais aí de testamento, essas contidas lá no artigo 1886, e essas são bem tranquilas, são modalidades aí que quase não ocorrem dentro do nosso ordenamento, enfim, é aí a título acadêmico estudado, enfim, mas em regra não se estuda, em regra não se pratica, enfim, é quase incomum, na verdade, que é o testamento marítimo, o testamento aeronáutico e o testamento militar. Bom, testamento aí, primeiro, o marítimo está no artigo 1887 e ele disciplina
a necessidade aí de duas testemunhas. Então, estando a bordo aí de uma embarcação, de um navio, enfim, é possível que aquele autor da herança, o testador, na presença do comandante, enfim, ali da embarcação, ele a bordo, enfim, declare aí a sua declare os seus interesses, os seus indicativos de última vontade, tanto acerca de questões patrimoniais como outras eventuais declarações aí extrapatrimoniais, não patrimoniais, e este documento fica aí guardado no diário de bordo. E o 1888 preconiza lá acerca aí do testamento do aeronáutico também, a necessidade aí de duas testemunhas também para firmarem aí, subscreverem, na verdade, firmarem, e aí é na presença também designado dentro da aeronave, o comandante designa uma pessoa para acompanhar, enfim, essa realização, e essa pessoa, junto com as duas testemunhas e o testador, firmam aí a declaração de última vontade, e isso também fica firmado, registrado aí no diário de bordo da aeronave. Então são aí com similitude, tanto o diário de bordo fica com esse registro, quanto o diário de bordo do marítimo, como do aeronáutico também. E depois, quando dá parada em primeiro porto ou em primeiro aeroporto, aí enfim, o piloto do avião ou enfim ali o capitão do navio deve entregar isso para a autoridade competente. Por sua vez, tem também aí o testamento militar, que aí vem preconizado no artigo 1893 do Código Civil, acerca do testamento militar, que é aquele militar que está em guerra, ele também pode, na presença do seu capitão, do líder ali do seu batalhão, declarar a sua respectiva vontade na presença aí de testemunhas também, para ter configurado o testamento especial nos termos do 1893. Professor, e o número de testemunhas para aí o testamento do militar? Mesma coisa, duas testemunhas. Professor, e se as partes não souberem ler, se o testador não souber ler e escrever? Aí 3 testemunhas, uma das testemunhas vai assinar a rogo em qualquer uma das 3 modalidades aí do testamento especial. Legal, meus queridos amigos? Então, meus queridos amigos e alunos, né? Amigos alunos, boa semana a todos vocês. Eventuais dúvidas, canto superior aqui do EVA. Com isso, fechamos aí da sucessão testamentária, aí a concepção das modalidades ordinárias e extraordinárias de testamento, tá bom? Grande abraço a todos vocês e é isso aí. Valeu!